A chegada de um bebê muda muito a vida da gente. E pensando nisso, eu decidi gravar esse vídeo que vai tratar sobre os 3 primeiros meses de vida da criança. Lembrando que o desenvolvimento ao longo do primeiro ano, ele vai ser marcado por grandes transformações. Mas nesses 3 primeiros meses, é muito importante que você esteja atenta a sinais de alerta sobre o desenvolvimento, a quais marcadores a gente fica de olho para saber se essa criança está se desenvolvendo bem e principalmente se o ambiente está sendo um ambiente que estimula essa criança no sentido desse desenvolvimento. Então fica aí que até o final você vai entender direitinho. Olá, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo nós vamos tratar sobre os 3 primeiros meses de vida da criança. Por que eu fiz esse recorte sobre esse primeiro trimestre? Porque o primeiro ano de vida ele é marcado por muitas transformações, então a gente consegue fatiar esse ano, segmentar esse ano em porções menores, para que a gente possa falar com mais propriedade sobre tudo que você vai passar ao longo desse primeiro ano. Então, nesses 3 primeiros meses, é muito importante você entender que a criança ela só tem uma forma para se comunicar, que é o choro. Então, todo desconforto que ela passa, a resposta vai ser a mesma, chorar. Ao longo do tempo, você vai começar a observar que esse padrão de choro ele começa a mudar. E já deve ter notado que as mães costumam até dizer, esse choro é fome, esse choro é sono, deve estar sujinho. Porque realmente a gente começa a diferenciar a resposta que a criança nos dá. E como que essa resposta passa a ser diferente para uma situação ou outra? É a partir do nosso próprio comportamento em relação ao que a criança nos oferece. Então é muito importante que você entenda quais são esses sinais que a criança dá e como corresponder, porque isso vai ajudar tanto a entender o seu bebê como ajudá-lo a se desenvolver. Bom, eu queria começar com uma breve introdução explicando que a criança, durante todo o primeiro ano de vida dela, ela é extremamente sensorial. O que significa isso? As respostas dela são muito intensas nessa ordem. Então, tudo que ela sente é verdade. Se tá frio, eu vou morrer congelado. Se tá quente, eu vou morrer derretido. Se tô com fome, meu Deus do céu, meu mundo acabou. É praticamente esse o entendimento que a criança faz de sua realidade. Então a gente diz também que a inteligência está ali preservada. Todos nós nascemos dotados de inteligência, mas ela é muito incipiente, ela precisa ser desenvolvida. E um dos fatores que desenvolve a inteligência da criança é justamente essa resposta que o ambiente dá às reações que ela é capaz de nos oferecer. Nesse momento a gente está aqui falando sobre o choro. Então a gente precisa entender que o choro ele é sim uma forma de linguagem também muito incipiente, também muito inicial, mas é uma resposta oral dessa criança. Isso não quer dizer que você não vá conter a criança, acalmá-la, né? A gente não vai deixar a criança chorando achando que por isso ela está falando, gente. Não é isso. Vamos ficar bem atento aqui ao que eu vou te explicar a partir de agora. Bom, se o choro é uma resposta, se essa criança precisa desenvolver linguagem, a gente precisa começar a traduzir isso que acontece, porque a criança não conhece. Ela vai aprender a partir do momento em que a gente começa a ensiná-la a transformar essa linguagem do choro, da resposta sensorial, em uma resposta de fato. Então, toda vez que você vai acolher uma criança, que você vai resolver um problema dela, né? Seja limpá-la, seja amamentá-la, né? Seja estimulá-la. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre brincadeira com bebês, recomendo muito que você assista esse vídeo, tá? Você vai promover um ambiente de interação. O que é isso? Nós estamos aqui em uma relação de interação, onde nesse momento você me assiste, eu falo o tempo todo, você não fala. O que você faz quando você vai atender, a acolher a esse choro dessa criança? Mesmo nessa fase muito inicial, você vai corresponder ao que ela é capaz de te evocar, o choro, tá? Então você olha para a criança e o que foi, meu filho? Tá sujo, né? Pera aí, a mamãe vai limpar. Pegou no colinho, botou para mamar?
olhe nos olhos da criança. Então, essa busca pelo contato visual, ela é muito importante, porque é a partir daí que você vai começar a criar essa relação com a criança do cuidador e ela. O problema que ela tem e quem lhe soluciona. Você já deve ter visto por aí que a criança, quando nasce, esses primeiros 3 meses, ele é de amadurecimento até mesmo desse sistema sensorial. Então é de amadurecimento da visão, da audição, do paladar, do olfato, tudo está sendo amadurecido agora. A criança, ela nasce com uma estrutura neurológica pronta, mas que ainda não funciona plenamente. Então essa relação com o ambiente vai promover esse amadurecimento. Por isso ela chora tanto, por isso tudo é muito desconforto também, tá? Então a visão, ela é muito importante para um padrão de atenção. E nesse momento você já começa a observar uma resposta da criança, típica, esperada, quando essa criança começa a, pelo som, buscar por você e a cada vez mais fixar o olhar em você, e a atípica, inesperada, quando diante da tentativa do consolo, do conforto, essa criança se irrita mais ainda. Quando diante daquele momento em que você chama pelo nomezinho dela, em que ela ouve sua voz, principalmente mamães, porque a voz da mãe é a primeira voz que essa criança vai identificar, porque ela ouve desde que ela está dentro do ventre materno. No finalzinho do desenvolvimento dela, ela já é capaz de perceber sons e ela já é capaz de identificar aquela voz que é mais comum para ela. Por isso que quando ela nasce no ambiente extra-uterino, fora da barriga, a primeira voz que essa criança identifica é a voz da mãe. Então é muito importante que a mamãe, que é a cuidadora principal nesse momento, fale com essa criança. Busque, chame pelo olhar dessa criança. Porque esse vai ser o primeiro sinal de que ela está num processo de desenvolvimento neurológico adequado. Muita atenção agora para o que eu vou falar. Ruídos muito altos ou muito intensos, eles vão trazer respostas mais intensas. Então não estranhe se a porta bate, se cai algo no chão, se chega uma voz, principalmente uma voz grave, diferente. O que é voz grave, gente? Voz de homem mais forte, aquela voz que é mais robusta, né? Então essa voz a criança pode estranhar. Não estou falando que ela vai estranhar sempre a voz do pai, não é isso. Porque a voz do pai tende a ser uma voz comum também, muito presente naquele ambiente da criança. Por mais que a mamãe está em casa, papai foi trabalhar, papai só chega mais à noite, mas é uma voz que ela se repete mais naquele ambiente. Voz diferente, voz que assusta a criança, voz que traz algum desconforto, é aquela voz que não é tão comum ali no dia a dia, tá? E principalmente nesse padrão grave, né? Uma voz mais robusta, mais presente, tá? E o mesmo para esses ruídos, né? De pequenos acidentes domésticos que acontecem, mas que você não estranhe que a resposta vai ser muito maior. Ela precisa ser. Lembra que a criança está amadurecendo? Ela não ouviu muita coisa ainda, né? Ok? De mesma forma, conforme você vai se movendo no ambiente, você pode ir chamando pela criança. Então, a criança está chorando, você entrou no quartinho para acolher, para pegar ela no carrinho ou no berço, você já vai falando com essa criança. Mamãe chegou, filho, mamãe chegou, cadê o bebezinho da mamãe? E vai se aproximando do berço. E você vai observar que esse padrão de choro, ele tende a mudar. Ele vai se atenuando, é isso que a gente espera, tá, gente? Vamos lá. Uma vez, outra, principalmente nos primeiros dias, a criança não fazer muita referência, não é para se preocupar. A gente está treinando essa resposta. Lembra que eu falei isso no início? A gente está treinando esse comportamento e a criança vai aprender de acordo com o que a gente ensina, a frequência com que a gente repete esse comportamento comunicativo que a gente tem com a criança, tá? Da mesma forma, quando não é choro, mas aqueles grunhidinhos, aquelas vocalizações que a criança começa a fazer, a gente também corresponde. Como se a gente estivesse de fato conversando com a criança. É mesmo, meu filho? Olha, mas essa fralda tá toda suja. Como você conseguiu fazer tanta sujeira tão pequenininho?
Ai, 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 a mamãe vai limpar. Peraí. E nisso, eu tô falando isso, gente, a criança tá deitadinha, né? Naquela almofadinha que a gente troca, a gente tá levantando a perninha, passando algodãozinho, limpando a criança. E você tá ali convocando a atenção da criança, tá? É o mesmo movimento que a gente faz quando a gente começa a se afastar. A criança vai começar a perceber que a voz está ficando mais longe. Então ela tem que começar a ser estimulada desde esse tempo. Por isso esses 3 primeiros meses eles são muito para isso, né? Para esse treino, para esse conhecimento, para a gente observar como essa resposta acontece, o padrão de identificação que a criança faz e que o comportamento dela começa a ser modelado a partir da resposta que a gente dá, tá? Então na audição esteja bem atento a isso. Convocar esse olhar da criança oralmente, porque a criança está amadurecendo ainda o sistema sensorial dela, a visão, ela primeiro está vendo tudo embaçado, depois essa visão começa a ficar mais nítida, para depois ganhar cores. Então é todo um passo a passo. Aí na audição preciso que vocês se preocupem com isso, convocar a atenção da criança, falar com essa criança, né? Representar na fala aquilo que você está fazendo. Vamos trocar roupinha agora, mamãe vai pegar o pé, vamos trocar a roupa, vou botar a perninha na calça, vamos botar a meia nesse pé. E você vai dando nome, vai habituando a criança com a sua voz, com a forma como você lida com ela, né? Com os nomes que vão fazer parte da vida dela. Ai, Patrícia, mas 3 meses só, já preciso fazer isso. Gente, é uma habituação. Hábito, a gente precisa passar pelo período da disciplina, da repetição, para que aquilo se torne um hábito nosso. Você, mamãe de primeira viagem, não tem essa habituação. O contato que você teve com o bebê antes disso, do teu filho, foi boneca, né? Lá na infância. Então, faz muito tempo que você não conversa com o bebezinho, você precisa se habituar. E quando esse bebê nasce, quem tá com um bebezinho pequeno em casa que sabe, é uma trabalheira muito grande, é um esforço muito grande nosso para a gente se adaptar a essa nova rotina também. Então a gente precisa colocar esses movimentos fazendo parte desse período da vida, porque senão passo 3 meses, passo 6 meses, a gente não fez nada disso. E a gente não se habituou a conversar com essa criança, a estimular a atenção dela no olho, tá? A estimulá-la que ela procure pela nossa voz e a reconheça no ambiente, ok? Então por isso esses primeiros 3 meses são tão importantes nesse sentido. Vamos agora falar de uma outra parte, sobre a fala dessa criança. Essas vocalizações que eu citei anteriormente, elas são bastante importantes para essa especulação de fala que a gente costuma dizer. Isso não é fala em si, mas é especular, é um treinamento inicial. A criança descobre que ela emite som e ela começa a achar aquilo engraçado também e a criança já começa a dar alguns risinhos. Vocês já devem ter notado isso no bebê. Tá? A forma como a gente corresponde a essas vocalizações, elas são muito importantes para que aquilo passe a fazer um sentido na vida da criança. Então, se a criança começou a fazer os seus barulhinhos, você olha para a criança e você imprime um ritmo ali de uma conversa, como se você estivesse entendendo aquilo. Especular é fazer de conta que está entendendo, é arriscar. Eu vou testar para ver se é isso mesmo que ela está querendo. É meio que isso, gente. Então, converse com a criança. Toda vocalização que a criança faz, você corresponde. E essa criança vai aprendendo um ritmo, né? Um encadeamento da fala que a gente chama por jogo dialógico. Jogo dialógico é o princípio da manutenção do diálogo, do engajamento numa conversa, de sustentar uma fala com outra pessoa, compartilhar um interesse. Então, todos esses atributos, eles são muito importantes para que essa criança venha desenvolver fala lá na frente, uma fala efetiva, funcional. Ela precisa começar por essa fase de treinamento. Então, balbuciou, fez vocalização, aqueles grunhidinhos, você vai dar um sentido a isso. E dar sentido é traduzir, fazer de conta que entendeu, mesmo que aquilo nem tenha uma função de fato, tá? É mesmo, filho? Ai, caramba, mas essa fralda feia tava machucando você, não é? Ah, a mamãe vai trocar, viu? Tchau, fralda feia. Ai, ai, ai. Aí a criança, ai, ai,
ai, ai, ai, ai, começa meio que a imitar você. Vocês têm que lembrar que existe um neurônio muito importante no nosso sistema nervoso, que é o neurônio espelho. Esse neurônio espelho, ele trata dessas imitações e a criança tem ele muito ativo desde bem pequenininha. Começa a fazer careta pro neném. Ah, prrr, ba, 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 ba. A criança, desde bem pequena, vai reproduzir esse movimento que você faz, gente, de mímica facial, de especulação de fala, esses sonzinhos. É algo assim impressionante. E a gente às vezes não sabe disso e não dá valor nenhum. E às vezes não dá resposta para a criança. E foi como eu falei, isso é um comportamento que tem que se tornar hábito nosso, para que conforme essa criança for crescendo e for compreendendo melhor esse estímulo que está sendo oferecido, a resposta dela comece a ser mais madura. Então, criança muito silenciosa, criança que não corresponde a esse ambiente, que não se assusta com os sons, que não procura por um som quando começa a perceber, seja a voz, seja um barulhinho, tá? Criança que não vocaliza, não faz barulhinhos, né, balbucios, muito mais de vocalizações nesse primeiro trimestre, tá bom? Nesses 3 primeiros meses. É uma criança que ela precisa ser avaliada, a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Desde muito pequeno, você pode tomar isso como um sinal de alerta. Agora, porém, não se espante se, na hora em que você começa a falar, a criança bote um pouquinho o pé no freio, né? Ela dá uma paradinha, mas toda vez que eu falo, ela para. Aí se eu paro, ela começa a falar. Aí tá certo, tá, gente? Aí tá certo. Porque é a impressão que a criança tem. Opa, veio o som. Ela lembra que ela ainda tá pegando o foco da visão, começando a perceber direitinho quem está falando, o que está em frente a ela, né? Mas a audição já está mais desenvolvida que a visão nesses primeiros 3 meses. Por isso que ela tende a fazer esse reflexo de procura, tá? Mas mesmo assim, você precisa já começar esse movimento de especulação dessa fala, de imprimir conversa, de buscar pelo olhar dela. Então, são os primeiros padrões de atenção e desenvolvimento que a gente tem que ficar alerta. E se a criança dá aquela paradinha enquanto a gente fala, isso não é um problema. O problema é ela ficar muito em silêncio ou ela fazer barulho demais. Criança muito, muito, muito chorona, inconsolável, que nada acalma aquela criança. Então é essa criança que a gente precisa investigar. Bom, foram 2 pontos muito importantes, audição e fala, que eu passei para você aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, que essas informações sejam úteis para você que tem um bebezinho em casa, ou que cuida de bebês. Deixa aqui no comentário qual a sua dúvida, a sua dificuldade, que eu posso orientar melhor. Não esquece de curtir esse vídeo, encaminhar para quem possa precisar. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!